Eu vi agentes do FBI. Eles estavam como se passeando ali e tinham, eu não sei se era quiosque, se eram bares ou se é restaurantes, mas eles estavam ali, alguns deles estavam naqueles quiosques, não sei se era restaurantes, e eles estavam neste lago Paranoá. Eu vi prisões de autoridades. Antes do pleito final, do primeiro turno das eleições de 2026. Se preparem, pois 3 grandes respostas e ações, não só respostas, mas ações, acontecerão até o último dia de julho. As movimentações sobrenaturais de polícias militares nos estados brasileiros e nas fronteiras dos seus estados, em ações, eu já falo disso há mais de 2 anos. Agora chegou a hora, é agora. Me aconteceu algo de um sonho. Eu queria que vocês ouvissem bem esse sonho. Esse sonho, escreve o que eu vou dizer. Aos estudiosos, pesquisadores das coisas espirituais, aqueles que são aprofundados nos mistérios das coisas espirituais. E eu sei que aqui tem pessoas que são mestres em várias crenças e doutrinas e gosta de estudar a espiritualidade. E essas pessoas estão aqui. Como o senhor sabe? Eu sei que elas estão aqui. Eu tive uma experiência, espero que ninguém interprete mal. Eu não posso contar um sonho escondendo ou encobrindo o próprio sonho. Isso não tem condições. Eu tenho que contar o sonho falando da maneira que sonhei. Eu espero que todos compreendam. Preste bem atenção. Eu tive um sonho, uma experiência espiritual. Eu sonhei com minha mãe. A minha mãe, há quase 20 anos, partiu para o Senhor. E eu sonhei com ela. Eu só tive um sonho com minha mãe, e esse sonho que eu tive com ela se concretizou. Porque ela chegava no sonho e falava algo para mim. E o que ela falava no sonho aconteceu. Há muito tempo que não sonho com ela. E eu sonhei com minha mãe. Eu estava deitado. Eu comecei a sonhar que ela estava sentada do meu lado, todo vestido de branco. Ela estava jovem, não estava como no dia que ela faleceu. Ela estava jovem. E minha mãe era uma mulher muito bonita, quando jovem.
E ela estava jovem, loura, dos olhos verdes, a minha mãe. Eu tive um irmão dos olhos verdes. E eu nasci já parecido mais, como disse, puxando para o lado do meu pai. Ela estava sentada, toda vestida de branco, mas ela estava com um livro na mão. Não era um livro, Jesus. O que era? Era uma revista. Eu tomei um susto e porque queria me acordar, era como o meu coração estivesse dando palpitações, e eu com medo de morrer naquele sonho, querendo voltar, e ouvir Deus dizer assim, não, fica aí. Contempla a visão do sonho. Era uma revista. E ela dizia assim, meu filho, Deus mandou apresentar para você essa revista. Ela era tão grossa como tivesse assim umas 400, 300 ou 400 páginas. Eu disse, nossa, essa revista é grande, hein? E ela dizia, você vai ter que ler essa revista todas as vezes na sua live. Ela contém fatos reais que irão acontecer. E você não tem que temer ao você falar do sonho. Eu confesso a vocês que eu estava temendo e tremendo muito com aquele sonho. Gente, eu cheguei a abrir os olhos e acordar assim, como se tivesse essa presença assim, que eu senti aqui agora, num quarto só eu. É o quarto que eu estava orando. E quando eu for orar, eu fico num quarto só. Eu choro ali, me derramo. Quando eu abro os olhos, aquela mesma visão do sonho estava do meu lado, como se a minha mãe tivesse sentado, vestida de branco, aqui. E eu fiquei em estado de choque, e vendo ali aquela revista. O que eu vou dizer agora, como sempre foi, é impossível acontecer. Mas quando é impossível acontecer, é porque vai acontecer. Vai acontecer. E esse sonho, gente, foi tão forte, tão real. Eu vi ali, mas já estava acordado, eu vendo ali minha mãe, eu dizia, mas eu estou com medo dela, é minha mãe. E ela dizia, lê. A revista era grossa, porque tinha 300, 400 folhas, páginas. Eu comecei a ler a primeira. Quando eu abri a primeira e começava a ler, passava como se fosse um filme de televisão ali naquele momento. E aquele filme de televisão que passava ali naquele momento, preste bem atenção. Aqueles que estão assistindo agora simplesmente vão ficar em choque quando o que eu vou dizer aqui começar a acontecer. Eu lembro que até o final de julho de 2026 são coisas que vocês irão dizer, eu jamais pensava que tudo isso ia acontecer. Jamais. Todas as coisas que venham dizer, como a live do dia 24, que live poderosa aquela. Live poderosa do dia 24. E eu parecia como fosse uma tela, né, de 3D, não sei, de alta definição, e eu comecei a ver imagens. Eu vi em Brasília, grava aí, gente. Eu vi em Brasília aquele rio lá, uma lagoa, não sei o que é aquilo, chamado Lagoa Paranoá, isso.
o nome, eu vi ali. Eu estou vendo como se eu tivesse com a revista aqui agora. Aquele, se eu não me engano, Lago Paranoá. Tem gente que vai rir. Ria. Mas quando acontecer, faça um favor. Divulgue nos 4 cantos da terra. E eu vi como aquele Lago Paranoá. Eu vi agentes do FBI. Eles estavam como se passeando ali e tinham, eu não sei se era quiosque, se eram bares ou se é restaurantes. Mas eles estavam ali, alguns deles estavam naqueles quiosques. Não sei se era restaurantes. E ele estava neste Lago Paranoá. Eles estavam para cumprir uma missão, agentes do FBI. Quando eu passava ali a metade da primeira folha, eu vi prisões de autoridades. Antes do pleito final do primeiro turno das eleições de 2026. Eu dizia sempre que não conseguiria ver as eleições de 2026 porque via um grande reboliço, como Ezequiel 37:7. Um grande reboliço. Que não era algo normal, era algo sobrenatural. E eu via autoridades presas. Não por governo brasileiro, mas pelo governo americano. E os agentes do FBI estavam no Lago Paranoá. Ou comendo por ali, almoçando, jantando. Esses homens vieram cumprir uma missão. Antes do pleito, do possível pleito de 2026, do primeiro turno, antes, o Brasil vai contemplar o que desde a história da chamada, então, democracia brasileira, não se via. Não se via. O Brasil vai contemplar o que não se via. Autoridades brasileiras do judiciário eram presas por aquele homem. Na hora, minha mãe dizia o seguinte no sonho: não tema, porque isso aqui é impossível aos olhos dos homens. E embaixo tinha a fileira de dominó, que há quase 3 anos eu falo dela. Quando Deus me deu há 2 anos e 9 meses atrás a fileira de dominó, e eu tive uma visão pregando e vi uma fileira de dominó. Eu me lembro muito bem dessa live. E o Senhor disse: não morre um daqui. Não morre um. Eu vou tocar na primeira pedra. E quando eu tocar na primeira pedra, as outras caem. Está com 2 anos e 9 meses que eu falo isso. E milhares de pessoas que estão me assistindo agora contemplam e já viram isso. Se preparem, pois 3 grandes respostas e ações, não só respostas, mas ações, acontecerão até o último dia de julho, dentro do território nacional brasileiro. Aí eu via as movimentações
sobrenaturais das polícias militares dos estados da Federação Brasileira. Aí sim, chegou. Agora chegou. Eu estou falando da agora, do dia 1º de 6 de 2026. A qualquer hora, não sei quantas horas vai ser. Se 10, se 20, se 30, se 50, se 100, não sei quantas horas, se 200 horas, não sei. Vai chegar. As movimentações sobrenaturais de polícias militares nos estados brasileiros e nas fronteiras dos seus estados, em ações. Eu já falo disso há mais de 2 anos. Agora chegou. Chegou a hora, é agora. Vocês nunca viram isso. Vocês nunca viveram isso. E eu não estou falando que é daqui a 2 meses. Estou falando que agora, a qualquer hora. Vocês irão dormir, de uma hora para outra vocês amanhecerão com manchetes, jornais e telejornais, divulgando o que eu estou falando agora, baseado no que comecei há 3 anos e meio atrás, as lives dizendo, Amós 3:7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos, seus servos profetas. É de primeira. Eu confesso que estava assustado, mas eu estava perdendo medo. Afinal, eu estava vendo ali, sonhando e vendo a minha mãe. E eu comecei a ler. Entenda que é sonho. E sonho é sonho. Eu sou um homem dotado em sonhos. Gente, eu vi nos sonhos ministro do Supremo sendo conduzido por aqueles homens. Eu digo, isso é impossível acontecer. Eu dizia isso. E minha mãe dizia no sonho, na live do dia 24/5/2026, você falou naquela live que o que iriam mais se ouvir a partir do dia 24/5/2026 era a invasão à soberania nacional. No dia 27, 28 e 29, só o que se ouviu falar e o que está se falando até hoje. Depois de sua live, mais de 24 horas depois, invasão de soberania nacional. Pois elas irão acontecer de uma hora para outra. Vai ser muito rápido. Muito rápido. E é necessário que vocês se preparem. Que vocês se preparem.